8h07 aqui na Guardiã da Notícia, para você que nos acompanha nas multiplataformas, que nos ouve pelas ondas do rádio e nos assiste em aguardiandanoticia.com.br. Hoje, quarta-feira, começando mais um balanço, mais uma edição do Coliseu da Guardiã. E para dividir a bancada aqui comigo, jornalista Fabi Teixeira. Prazer dividir mais uma vez a bancada com você, Gabi, nesse balanço de 2025 e hoje com um convidado especial que traz aí novidades para 2026. Exatamente, Moisés Celerge, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, que está aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a vocês aqui, a satisfação estar nessa conversa com vocês no dia de hoje. Moisés, como é que é presidir o sindicato mais importante dos metalúrgicos do Brasil, já que o Grande ABC é berço, né, da indústria e também é casa do presidente Lula? Bom, é uma tarefa importante. Eu tenho orgulho de presidir o sindicato mais importante do país. É o sindicato mais importante pela história que tem, um sindicato que é protagonista, um sindicato que lutou contra a ditadura militar no país, um sindicato que além de negociar com as empresas melhores salários, melhores condições de trabalho, é um sindicato que representa o trabalhador não só da cerca da fábrica para dentro, mas fora também. Então é um sindicato propositivo, é um sindicato que dialoga com o poder público regional, estadual, federal. É um sindicato que tem uma história e continua fazendo a história porque entende que o sindicato ele tem que representar o trabalhador na sociedade e também tem a tarefa de entregar para a próxima geração um país melhor, que as pessoas tenham condições de viver melhor. Então, é um orgulho ser presidente do sindicato e eu sei do peso que eu tenho, da responsabilidade que eu tenho, mas eu tenho uma equipe boa lá que a gente trabalha e estamos cumprindo a tarefa. Falando até em peso e em responsabilidade, o presidente Lula disse em público que o senhor é o sindicalista mais importante do país. Qual o peso dessa fala? Não, é lógico, o presidente Lula foi presidente do nosso sindicato, ele tem uma proximidade com os metalúrgicos do ABC, a história dele nasce ali. Né? Lógico, eu fico orgulhoso, mas acho que ele também exagerou um pouco. Nós temos bons quadros no movimento sindical no país. Tem sindicatos importantes também, igual o nosso, tem os sindicatos dos petroleiros, bancários, né? O interior de São Paulo também tem excelentes quadros. Agora, uma das tarefas que o movimento sindical tem também é plantar semente para que daqui 30 anos a gente tenha quadros com capacidade de dirigir o movimento sindical no país. Então, lógico, eu gosto do elogio dele, mas isso não impede de, quando tiver que cobrar ele, a gente vai lá e cobra. E qual que é o papel do sindicato nessa transição, nessa era moderna, nessa juventude que está vindo, nesse chão de fábrica que é diferente dos anos 80, 90 e 2000? Não, na verdade tem uma mudança no mundo do trabalho. Se a gente for olhar no final dos anos 70, 80, as montadoras lá no ABC tinham milhares de trabalhadores, né? Lógico, tem um avanço da tecnologia, sabe? Tem as novas formas de organizar o trabalho e agora, mais do que nunca, a gente está vivendo uma transição. Existe uma crise climática muito séria e existe também em curso uma transição energética, a questão da eletrificação, dos carros híbridos, né? E mudou também o perfil dos trabalhadores. Eu, quando era mais jovem, o meu desejo era entrar numa montadora, eu queria ter um carro, eu queria ir para as festas lá no ABC com o carro, dizendo que eu trabalhava numa montadora, e sair de lá só aposentado, né? Entrar numa montadora significava você ter uma estabilidade, você ter uma previsibilidade na sua vida. Hoje já, os mais jovens já não pensam dessa forma, né? Os mais jovens já não têm esse desejo de ter um carro. Tem um aplicativo, por que eu vou ter o carro? Eles não querem nem tirar a carteira de habilitação. Não quer tirar a carteira de habilitação. O sonho é trabalhar no Vale do Silício, ou é ser aquele negócio lá que vocês fazem, influencer, né? Então, é uma outra realidade. Agora, existe uma transição em curso que os sindicatos têm que se atentar, porque essa transição é irreversível, essa transição energética que ocorre,
Agora, os sindicatos têm que estar presentes numa mesa de conversa, seja com o governo, com os empresários, para que essa transição seja uma transição justa para os trabalhadores. E a capacitação desses trabalhadores, como é que fica? É fundamental. Imagina agora como é que você, não sei se vocês têm carro elétrico, como que vai ser a manutenção do carro elétrico? Tem uma bateria ali, né? Então, a manutenção, a formação profissional dos trabalhadores muda, seja na questão da manutenção dos veículos, seja na montagem deles. Agora, quando nós falamos de transição justa, não que o número seja esse exatamente, Gabi, mas pega um carro a combustão, eu vou colocar só para ter ordem de tamanho. Vamos supor que tenha 60 mil itens. Um carro elétrico vai ter 6 mil itens. Então, um monte de coisa que é produzido hoje com carro movido a combustão, a combustível fóssil, não vai existir. Então, aí por isso que nós falamos da transição justa e entra a formação profissional. E a integração também entre gerações, porque a gente sabe que aí fica uma geração mais do passado com essa geração nova, para entender também toda essa tecnologia. Esse é um trabalho que precisa também ser feito. A transição geracional ela é importante, seja nessa mudança do mundo do trabalho, seja na questão dos sindicatos. Quando eu digo que o movimento sindical tem que criar novos quadros, fazer a formação dessas lideranças que existem, sabe, para poderem assumir toda essa discussão. Porque uma coisa eu tenho muito claro no nosso mandato lá no sindicato, eu vou ser cobrado pela próxima geração o que é que nós fizemos hoje para que a gente deixasse um mundo melhor para eles. Então a gente tem essa tarefa. Sabe? Então, esse diálogo com essa geração, ela tem que ser o tempo todo, ela tem que ser permanente. Agora, existe uma discussão no nosso país da reindustrialização do Brasil. Nosso país, principalmente a região do Grande ABC, perdeu, né? Algumas montadoras saíram do estado, saíram até mesmo aqui do Brasil. O movimento da indústria acabou enfraquecendo e hoje o Grande ABC, que era o berço da indústria, se tornou um local, né, uma região de prestadores de serviços. Mas agora a gente vê que existe um movimento para trazer essa reindustrialização e você é um dos entusiastas aí desse movimento. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Se a gente olhar, Gabi, os números do ABC, ainda a indústria ela faz parte. Ela é significativa na região. O ABC é o quarto maior PIB do país. Se a gente olhar 7 cidades ali, é o quarto maior PIB. E a indústria também está presente junto com os serviços, enfim. Eu costumo dizer que o ABC, e o Alckmin fala muito isso também, o ABC é a esquina do Brasil. Porque olha só, nós temos as rodovias ali do lado, nós temos ferrovias, o porto está aqui embaixo, Porto de Santos. Para mim, ir até Guarulhos é 1 hora pelo Rodoanel e eu tenho mão de obra qualificada. Entendeu? Então é uma região madura. Então, a indústria, ela não está presente no ABC e a indústria do estado de São Paulo vem perdendo por conta de falta de vontade política. Por que eu falo isso para vocês? Nós já conversamos com o governo do estado para que ele criasse um regime especial para entrantes. O que é isso? Toda semana eu recebo chineses lá no sindicato. Seja do setor automotivo, que querem montar fábricas aqui, produzirem aqui no Brasil, seja do setor químico, seja de outros setores da economia. E eles não ficam. Porque não tem uma política do estado de São Paulo para que atraia novos investimentos. Né? Isso é incentivo. Aí o cara não fica em São Paulo, mas vai para o Espírito Santo, que lá tem incentivo. Tem a planta da BID na Bahia. A Bahia tem um regime do setor automotivo do Nordeste, embora não possa mais entrar, sabe? O sul de Minas Gerais. Então, nada contra o desenvolvimento em outras regiões do país. Agora, São Paulo também não pode deixar de receber investimento. Eu não estou pedindo para o governo do estado abrir mão de arrecadação. Eu estou pedindo para abrir um regime especial para que atraia. Eu conheço empresas que foram para o interior de outros estados, onde o empresário reclama que não tem mão de obra. Santa Catarina aconteceu isso, né? Pois é. Então o ABC e o estado de São Paulo no todo têm condições de receber investimentos. Agora, tem que querer que se invista aqui. E a questão da indústria no país, o Brasil, ele precisa deixar de ser
meramente um exportador de commodities. Porque é ótimo para o PIB que a gente exporta soja, milho, minério de ferro, ótimo, ótimo. Tá? Mas eu quero exportar para a Europa e para outros países produtos de maior valor agregado. Eu não quero exportar só o mamão para o Japão. Eu quero exportar o mamão, o doce de mamão, o suco de mamão, o bolo de mamão, tudo que tiver do mamão eu quero. Porque gera mais valor agregado, que vai gerar mais emprego, a indústria dos alimentos vai crescer, enfim. Então, é isso que nós queremos, a industrialização que nós queremos é essa. Pega a indústria da saúde, nós passamos por uma pandemia. Não tem agulha feita aqui. Suporte para colocar o soro vem da China. Será que ela não tem uma capacidade de produzir isso no Brasil? E a discussão está onde, né? Por que não está sendo discutido isso, Moisés? Não, então, eu até acredito que o Alckmin, lá à frente do MIDI, ele tem feito políticas para a indústria e a indústria está voltando a crescer no país. Mas eu acho que essa discussão não pode ser somente feita pelo governo federal, os estados também tinham que comprar essa ideia. Então, eu acredito que vai acontecer e que vai melhorar a questão da indústria no país, vai voltar a ser um país. Não existe país desenvolvido se não tiver indústria grande. Aqui no estado de São Paulo, com o governador Tarcísio de Freitas, qual a dificuldade no diálogo? Não, primeiro que não tem. Não tem. Se eu falar para você que tem diálogo, não tem. Eu me lembro que a última vez que eu fui no Palácio dos Bandeirantes, eu fui conversar com um cara lá da Casa Civil, não vou me lembrar o nome dele. Lima. Eu acho que é esse aí mesmo. Bom, a gente foi falar dessa política de novos investimentos, de atrair novos investimentos para São Paulo. Eu não estou falando só da ABC, não. Pro estado, eu quero no estado inteiro, quero o Vale do Paraíba, sabe? Enfim, todas as regiões do estado. Não. Aí não dá, irmão. Aí melhor evitar. Porque, assim, independente de partido, essas coisas aí, sabe, eu converso com todo mundo, sabe, na minha região não é todo mundo que é do meu partido, mas eu dialogo com todo mundo, eu cobro o prefeito de São Bernardo, eu falo com o prefeito de Diadema, sabe, eu falo com o prefeito lá de Rio Grande, de Ribeirão, eu falo com todo mundo, porque eu penso que eles têm que querer a mesma coisa que os trabalhadores querem. E o diálogo, a agenda não bate, né? Porque o governo do estado fala tanto em evoluir, em avançar o setor produtivo, mas não dialoga com quem faz o setor produtivo acontecer. Com certeza, não fecha essa conta, a balança está desequilibrada. Porque assim, gostem ou não, sabe? Por isso que eu quero saber como que a pessoa pensa. Gostem ou não, existem sindicatos e não existe democracia sem sindicato. Simples assim. Não precisa gostar de mim, não me chama para tomar cerveja, não, tá tranquilo. Só quero discutir como que nós vamos avançar. O que é que os trabalhadores podem contribuir para que avance? Que é a garantia do emprego e a garantia de renda para fazer o país girar, né? Não, e o Estado ganha. Sim. Porque vai ter arrecadação, vai ter produção, vai ter imposto, o Estado ganha. Vai ter emprego, né? Vai ter emprego. Vai ter emprego, que é o que o povo quer. 8h20 aqui na Guardiã da Notícia, a gente recebe nos estúdios aqui da Avenida Paulista Moisés Celerges, ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC. Agora vamos falar um pouquinho de política, Moisés, porque na semana passada os bastidores ficaram muito movimentados após o anúncio da desistência de Luiz Marinho, ministro do Trabalho, a sua reeleição a deputado federal e já garantindo aí um apoio à sua pré-candidatura. Como é que isso foi conversado e costurado com o sindicato, já que você ainda está presidente, Sim. E com o aval do presidente Lula, né, que é uma responsabilidade também muito grande? Não, pois é, Gabi. O meu mandato à frente do sindicato termina em julho do ano que vem. Então, há algum tempo, a gente já estava conversando sobre o meu futuro. Porque tinha duas opções em relação ao futuro. Ou eu ia para algum lugar, fazer alguma coisa, tentar ajudar o governo com tudo aquilo que a gente construiu e acumulou, ou também tinha uma outra opção também de fazer aquilo que o peixe faz. Nada. Tipo, eu ia ficar de boa, descansar um pouco, né? Eu ia ficar tranquilo, né? Mas aí não, vamos discutir. Aí passaram por várias conversas, inclusive essa possibilidade de ser pré-candidato a deputado federal, mas eu tinha já esquecido essa conversa lá atrás. Quando foi agora, o Marinho
O Luiz Marinho me procurou, dizendo que teve uma conversa com o presidente Lula, que para ver a possibilidade de ele continuar no Ministério do Trabalho, ele abriria a mão então da sua candidatura e indicou eu para essa tarefa. Eu acho tenho certeza que é uma tarefa que não é fácil, mas como nada foi fácil e nunca ninguém disse que seria fácil, eu quero cumprir essa missão. E outra, deixar claro, serei candidato não porque o Luiz Marinho desistiu da candidatura dele, serei candidato não porque o presidente Lula falou comigo para ser. Eu serei candidato porque eu quero ser candidato, eu quero levar o debate dos trabalhadores lá para a Câmara dos Deputados, eu quero colocar nossa pauta lá e eu tenho certeza que o sindicato, através da minha pessoa, tem acúmulo para propor para o país políticas que vão de encontro àquilo que os trabalhadores desejam. Mesmo porque não tem nenhum representante debatendo a agenda de vocês lá no Congresso. Isso está muito claro para a gente. Um país onde a jornada ainda é 44 horas, é vergonhoso. E não me venha com aquela conversa, mas vai quebrar, nós vamos perder produtividade, nós vamos deixar de ser competitivo. Conversa mole. Tanto que as grandes empresas que têm matriz na Europa, por exemplo, a jornada é menor do que 40 horas. Porque fica aparecendo aquela conversa quando vai acabar a escravidão no país. Depois de 3 anos, não pode acabar, não pode acabar. Tem que ter políticas mais efetivas. Tem que ter políticas mais efetivas. O Brasil já está maduro. E a tecnologia é favorável a essa questão também, né? A gente está em um avanço tecnológico e a gente não vê esse avanço nas políticas trabalhistas. Entendeu? Então, esse debate tem que existir na Câmara dos Deputados, tem que existir no Congresso, tem que existir no Senado, sabe? Então, eu vou, lógico que se eleito for, com esse objetivo. Eu quero discutir jornada de trabalho, eu quero discutir transição energética, sabe? Eu quero discutir a pauta dos trabalhadores. Somos nós que produzimos a riqueza do país. Somos nós. Respeito todos os que estão lá com as suas pautas, ligados ao agronegócio, sabe? Ligado a uma série de coisas da sociedade, porque a Câmara nada mais é do que a sociedade organizada lá representada. E os trabalhadores têm que ter. E essa falta de representatividade, o quanto impacta no trabalhador? Não, então, pois é difícil, porque é lógico, tem deputados lá que têm compromisso com a nossa pauta. Eu não vou dizer que não existam deputados com compromisso. Mas a escala 6x1 não passou. Pois é, e tem que acabar com isso aí, né? Eu fiquei sabendo, parece que até o Boulos vai ter uma conversa hoje, inclusive, sim, na Câmara para discutir a jornada 5x2 e a questão das 40 horas, né? Porque se os trabalhadores tiverem representação lá, o Boulos já ia conversar primeiro com essa bancada. E eu ia conversar com todo mundo, viu? Eu queria conversar com todo mundo. Vem cá, ó, não dói, você não vai quebrar, irmão. Vem aqui, me dá um abraço. E vamos discutir, vamos construir junto até. Precisa mostrar que é possível, né? É possível. Vou dar um exemplo para você. No ABC, no caso, na nossa base. Uma série de empresas já faz 40 horas semanais há muito tempo. A legislação diz que é 44. Nós temos acordos com as empresas e a jornada é 40 horas há muito tempo. É possível. Essa então vai ser uma das suas bandeiras. Vai Porque ser agora você começa a andar o Estado, né? Começa a andar, correr, tudo que tiver que fazer. Tem que fazer, mas tem que passar tudo pela questão do partido, né? Enfim. Moisés, você absorveu o Marinho, eu tinha feito uma conta rápida, ele tinha mais de 30 dobradas já confirmadas no Estado. Você absorveu essas dobradas? Estou conversando com todo mundo, né? Estou conversando com todo mundo que já havia conversado com o Marinho. Lógico, isso é uma coisa de uma semana atrás, praticamente, né? Essa questão de pré-candidatura a deputado. Então, eu estou correndo contra o tempo. Eu acho que eu estou entrando no momento onde já se organizaram. Lógico que eu vou herdar o trabalho que o Marinho já construiu, o que ele já construiu em relação a dobradas, eu vou herdar. Quero ver se é possível ampliar, sabe? Vou discutir com os sindicatos do Estado de São Paulo também,
quero conversar primeiro na minha base, que eu preciso pedir a bênção para a minha base primeiro, para depois ir para o interior do estado, conversar com todo mundo. Lá em Mauá, o deputado estadual Rômulo Fernandes já confirmou pra gente que tá certa essa dobrada. Não, o Rômulo é gente boa, eu gosto dele. Então, e aí é conversar na região, conversar com os trabalhadores aqui na base, rodar o estado de São Paulo, sabe? Então, vamos fazer o que tiver que ser feito e eu tenho fé que no final vai dar certo isso aí. Agora, o presidente Lula pediu pro Padilha não ser mais candidato à reeleição, o Marinho e agora o Boulos. Vai sobrar muito voto aí. Qual que é a sua expectativa? Então, eu falei com o Boulos também, né? Porque eu falei com o Boulos sobre isso aí também, porque o Boulos foi uma das pessoas que incentivaram isso. Ele elegeu a Ediane, né? Ele elegeu a Ediane. Então, mas tem uma coisa, repara, quem começou, desde que o presidente Lula começou esse terceiro mandato, tiveram apenas algumas mudanças no Ministério. Uma mudança, Padilha sai da SRI, vai para a saúde, não é candidato. Gleisi vem para a SRI, não é candidato. Boulos vem para o lugar de Márcio Macedo sai, é candidato, mas o Boulos vem e não é candidato. Então vamos dizer que essa estratégia era para aqueles que onde houvesse mudanças. E dar uma oxigenada também, trazer uma safra nova de políticos, já com tem essa expectativa também, né? De uma renovação da Câmara. Né? Precisa. E aí o Marinho também, aí nessa conversa com o presidente, se enquadrou, vamos dizer assim, nessa lógica, né? Aí não é candidato, continua no Ministério do Trabalho. Então, eu sei também que o Marinho, ele é um ministro, é um cara que foi presidente do meu sindicato, o cara foi presidente da CUT, o cara foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, prefeito por 8 anos de prefeito por 2 mandatos. E eu sou presidente do sindicato, mas eu acredito que vai dar certo. Eu não tenho... É um peso, hein, Moisés? Eu não tenho o tamanho... Mas você vai ter que ter uma missão aí. Eu não tenho o tamanho do Marinho, mas eu vou para cima porque eu acho que vai dar certo isso aí. Qual a sua expectativa? Em relação? Em relação às eleições. Não, eu estou muito otimista. Eu estou muito otimista para o ano que vem. Tem umas coisas que acontecem aí, porque que nem você sabe, eu converso com todo mundo. Eu converso com as pessoas não só do meu campo, que são mais próximas, eu converso com deputados do centro, até mesmo da direita. E tem uma coisa que está ficando clara, entendeu? Ninguém quer mais o retorno, sabe, de um extremismo de direita. Isso está ficando claro. Não vai rolar. Não vai rolar, entendeu? E a importância do diálogo, então, se põe nessa eleição de 2026. É importante, se põe e postura também, gestos. Atitude, eu acho importante, né? Sabe? O que aconteceu essa madrugada aqui, pelo amor de Deus. Foi vergonhoso. Vergonhoso. Pelo amor de Deus. Tomou um mata-leão ali, o Glauber, né? Não, aquilo, desligaram a TV Câmara, censuraram a imprensa. Foi cena de guerra aquilo ali. Se você estivesse lá, o segurança tinha tirado vocês. Sim, eu até falei com alguns deputados, eu falei, perdi essa, porque eu tinha que entrevistar o Moisés na quarta, então eu não fui a Brasília essa semana. Mas foi vergonha? Então, isso não dá para aceitar. Entendeu? O país tem que crescer, o país tem que dialogar, isso aí está tudo certo. E como representante da população, aquela postura dos deputados é completamente, né, inaceitável. Medidas. Por que quando os bolsonaristas ocuparam ali a mesa do Hugo Mota, ficaram por 48 horas e não deram carinho? Então, assim, para os bolsonaristas pode e para a esquerda não pode? Nem outra. Sabe o que mais me impressiona? O que mais me impressionou foi o seguinte. Os caras fazem um projeto lá, esse negócio de dosimetria. Paulinho da Força. Né? Leva para um condenado, para ele olhar. Falei, aí, irmão, como é que tá isso aí? O que você acha? Ok, eu aprovo. E vai? Como é que é isso aí? Isso não é. Olha só, o cara faz um projeto, pergunta para o condenado por tentativa de golpe de Estado. Você acha que tá legal, tá tudo bem? Você quer mudar alguma coisa aqui? Como é que é isso aqui? Não, beleza, como é que é isso aí? Antes a gente... Isso que me impressionou mais. Os caras perguntam pro condenado se tá bom e leva lá. Aproveitando já que a gente está nesse momento de temas polêmicos da semana,
a gente vem vivendo e vem vendo os números cada vez maior com relação ao feminicídio. Você, como presidente dos sindicatos metalúrgicos, tem uma voz junto a esses representantes. Qual é a conversa justamente para a gente diminuir essa violência contra a mulher? A conversa tem que ser aquela conversa direta, aquele papo reto mesmo, com os homens. Os homens têm que entrar nessa luta contra o feminicídio. Essa semana eu fiz uma assembleia na porta da Mercedes-Benz, semana passada, né? Para falar sobre isso. Como é que a gente nasce de uma mulher, normalmente somos criados por uma mulher, somos educados por uma mulher, e tanto ódio. Ai, porque ela me trocou. Pô, para com isso. Sabe, um relacionamento acabou, você não é dono da mulher, ela não te pertence, não é um negócio assim. Porque essa pauta não pode ser uma pauta das mulheres, ela tem que ser uma pauta de toda a população. Tem que ser de toda a população e o cara tem que ter consciência que ele não pode praticar violência, seja ela física, seja psíquica, contra a mulher. Porque existe a psíquica também dentro de casa. Existe isso aí também. Sim. Entendeu? A mulher fica com medo do cara, sabe? Nas fábricas tem isso. Como é que é dentro das fábricas? É um ambiente preconceituoso? Porque a gente, como mulher, eu cubro política desde os meus 18 anos de idade. Eu sofri muito preconceito. Você é uma no meio de todos os homens. Se eu falar pra você, é machista. Dentro das fábricas, a sociedade, né? É estrutural isso. Mas só que tem que ser um machismo em desconstrução. Sim. Sabe, as minhas filhas falavam para mim isso, pais, olha, isso tem que ser assim, você não pode ser isso. Então, é um processo de formação. Nós chegamos na porta da Mercedes-Benz, que o ano que vem nós vamos iniciar já o ano, nós vamos produzir uma cartilha, sabe, que eu quero direcionar aos homens. Nós fizemos uma assembleia na porta da Mercedes-Benz falando sobre isso. Acho que na mesma semana morreu a filha de um trabalhador da Mercedes por causa disso. Eu acho que tem que começar a educar os homens. Eu venho e outra, mas não é só educar, não. Escola, mas é na base isso, porque é na escola, é dentro de casa, precisa para essa nova safra. Sim. Os homens não estão preparados para as mulheres independentes e mulheres livres. Não estão, isso é fato. Então, e tem mais outra coisa também, a punição tem que ser pesada. O problema está na punição. Tem que se começar ser a aprender, pesada. Se começar a aprender o camarada igual prende por pensão alimentícia, acabou, ninguém vai continuar dando porrada. Não, tem que ser pior do que a pensão. Sabe, tem que... Se não for rígido, cara, o cara vai pensar que ele pode tudo. 8h35, aqui na Guardiã da Notícia, Moisés Celerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui do Grande ABC, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Moisés, quem que é você? Fala pra gente, conta pra gente aqui um pouquinho, quem que é o Moisés Celerges? Bom, eu sou filho do senhor Moisés Celerges, que nasceu em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, filho da dona Raimunda Gacheiro, que nasceu em Macau. Uau! No Rio Grande do Norte, que as pessoas pensam que Macau é na China, do lado. Não. Olha, uau! Macau no Rio Grande do Norte, é uma ilha lá, terra do sol e do petróleo. Tenho a Marina, a minha filha mais velha, ela vai fazer 38 anos. A minha assessora de imprensa está olhando para minha cara, porque ela fala assim, vai esquecer as idades das filhas. A Marina tem 38 anos, é jornalista. A Morena, a do meio, vai fazer 31 anos. Eu tenho a Frida, que tem 8 anos, paixão da minha vida. E também tenho o Davi, que é meu enteado, que tem 14 anos. Sou casado com Amanda Rodrigues. Amanda Rodrigues, ela em casa tem uma particularidade, porque ela me disse que ela é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário lá em casa, é ela que manda. E é isso aí que tem que ser, sabe? Trabalhador na Mercedes há 40 anos. E sou isso aí, tenho, embora não pareça, mas eu tenho 59 anos, entendeu? E a minha história é feita, entrei na Mercedes, meu pai trabalhou na Mercedes, enfim, é um pouco isso aí. E o que te despertou para ir além do sindicato e encarar essa missão aí de ser deputado?
Eu não sei fazer outra coisa. O que eu sei fazer? A minha formação, eu tenho um fundamental. Eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Então eu tenho um ensino fundamental e tenho uma profissão que eu fiz ajustagem mecânica no Senai. Eu não ia virar chefe dentro da Mercedes-Benz, eu não ia virar diretor dentro da Mercedes-Benz, eu não ia ser empresário, eu não sei fazer isso. O que eu sei fazer, penso eu, um pouco, é lutar para que a gente viva bem, para que a gente viva melhor. Eu quero que os trabalhadores tenham acesso à moradia, à comida boa, sabe? A saúde, a educação, a cultura. Eu quero isso aí. Lutar e dialogar? Eu gosto de conversar, hein? Eu gosto de conversar. Eu gosto. Eu acho que dialogar é bom, porque você pensa que aquilo ali é azul, eu penso que é verde, aí a gente troca uma ideia e a gente vai achar o que é. Entendeu? Sempre com o objetivo de beneficiar as pessoas. Pra gente Política para mim é isso. Quem vai ser o Moisés na reeleição do presidente Lula? Eu vou ser um soldado, eu vou ser uma pessoa que eu quero estar próximo, quero ajudar naquilo que for possível que eu ajude, sabe? Porque eu quero ter o sentimento que nós estamos fazendo o melhor para aquilo que eu disse no início da nossa conversa. Eu tenho o objetivo de entregar uma sociedade melhor para a próxima geração. Quando eu for, sabe, quando eu cantar para subir, eu quero que minhas filhas olhem para mim e falem, pô, meu pai trabalhou, ele lutou, ele fez, ele... Entendeu? Eu espero reconhecimento só da família. Não precisa... Não. Quando eu cantar para subir, eu quero que minha família tenha orgulho daquilo que eu fiz. Mas antes de cantar para subir, tem muito trabalho, né? Poxa. Mas deixa eu perguntar uma coisa. No cenário político atual, a gente tem aí o Flávio Bolsonaro para sair pela direita. O que os mais próximos do presidente Lula enxergam a reeleição para o ano que vem? Como certa a reeleição? Nós enxergamos como, lógico, nós vamos ter um processo eleitoral, tem uma eleição. Ninguém está cantando vitória antes, não é isso. Porque, é lógico, tem todo esse processo. Mas nós avaliamos que as entregas, inclusive, vão acontecer no próximo ano. Sabe, tudo aquilo que foi plantado vai ser entregue também no próximo ano. Isso contribui para que esse projeto nosso dê continuidade. Em relação às eleições estaduais... Era essa a minha pergunta. E o governo do Estado? Não, pois é. Eu acredito que o presidente vai conversar mais fortemente sobre isso no início do ano que vem. Esse movimento, né? França, Haddad, até o Alckmin, né? França, Haddad, Alckmin. Né? Então, e o Senado, são 2 vagas para o Senado, enfim. Tem todo esse debate, mas eu acredito que o presidente só vai resolver isso, conversar sobre isso, primeira quinzena de janeiro, por aí. Acho que ele vai descansar um pouquinho, entendeu? E depois ele vai... Aí acho que a gente vai ficar sabendo. E você vai descansar ou vai seguir a toalha? Rapaz, eu vou... Não, eu prometi para a Amanda que nós vamos tirar uma semaninha para descansar com a família. É preciso fazer isso. A família é a base. Então eu quero tirar uma semaninha para descansar, mas eu também quero conversar, quero rodar o interior ainda esse ano um pouquinho, enfim. Eu vou trabalhar até onde der, mas em janeiro eu vou dar uma descansada com a Amanda e a família. Perfeito, então. Foi um prazer te receber. Na segunda quinzena de janeiro a gente te espera de novo. Aí, ó, já pegou a mensagem. Já. Suas considerações finais, por favor. Não, prazer, dizer que é um prazer estar aqui com vocês aqui. Eu sou um admirador de vocês, a gente sempre acompanha. E dizer que estamos à disposição aí. Eu acho que essa questão de ser plural, sabe, de vocês ouvirem todos os personagens, ouvir os trabalhadores, fazem de vocês diferenciado na questão da comunicação.
Obrigada, Moisés. Portas abertas aqui para você. Volta sempre para trazer boas informações aqui para nossa audiência. Obrigado. Obrigada, Fabi. Obrigada, Gabi. Obrigada a vocês que nos acompanharam no nosso primeiro balanço, Coliseu da Guardiã, dando início à nossa sequência de entrevistas. A gente fica por aqui. Esse conteúdo estará disponível em aguardiandanoticia.com.br. Os principais momentos, corre lá na nossa rede social favorita, que é o Instagram da Guardiã da Notícia. Dá tempo de você tomar uma água e na sequência tem mais informações, porque aqui é jornalismo regional com influência global. Até já.